Tá, pessoal? Então, nós vamos dar sequência às nossas questões de determinantes, resolvendo por QO. Então, nós vamos fazer a questão 11 aí da página 14. Dá uma olhadinha nela e me fala, alguém me fala qual o primeiro problema que vocês notam que tem aí nessa questão. O 1 não está no primeiro lugar. Isso aí, Stephanie. Não temos o número 1 na posição A11, né? Que é o lugar que deveria estar. Isso aí. Como resolvemos esse problema? Eu quero sugestões, por favor. Não sei se eu já comentei sobre isso com vocês na aula passada. Já, sim. A gente já fez uma questão. Só que a gente fez trocando de lugar as colunas. A anterior que a gente fez antes, né? Aqui não vai ser simplesmente trocando de lugar. Se bem que até daria, mas deixa eu sugerir, então. Eu pensei, é uma sugestão, em dividir toda a primeira coluna por 3. Aí não vai ficar na posição 14 o número 1, e aí depois eu troco a quarta coluna com a primeira. O que vocês acham? Entenderam a minha fala? Eu vou fazer, já vou explicar, fazer ali no quadro, mas só queria ver se vocês entenderam o que eu falei. Amanda, me acompanhou? Entendeu, querida? Tá. Tarsila? Entendeu o que a prof falou? Tá. Letícia? Entendeu o que eu falei, Letícia? Prof, que o áudio está cortando. Tá cortando? Tá. Você entendeu o que eu falei dessa questão? A gente vê que tá travando lá na Letícia. Você entendeu? Não tá conseguindo ouvir direito, né? Eu já vou fazer no quadro, então. Carol, você entendeu? Não? Tá. Vamos ver. Eu vou colocar aqui no quadro. Pessoal, então o que eu estava falando é o seguinte: de dividir toda essa primeira coluna por 3. Porque notem que 0 dividido por 3 dá 0. E 3 dividido por 3 dá 1, que é o 1 que nós queremos. Prof, mas não é nessa posição. Eu sei que não é aqui que eu quero 1. Mas depois eu pego a quarta coluna e coloco na primeira, e a primeira trago para a quarta, que nem na questão anterior que a gente fez. Tá? Era essa a minha sugestão. Vamos fazer, depois eu vou falando. Vamos dividir tudo por 3, então. Fica 0, 0, 0 e 1. E o resto é só copiar. Ok? Eu só dividi por 3. O que lá no final eu vou ter que fazer se eu estou dividindo por 3? Lá no final eu vou ter que multiplicar por 3, para não alterar meu determinante. Ok, gente? Se eu estou dividindo por 3, depois lá no final eu vou ter que multiplicar por 3. Não esquece. E agora eu quero 1 aqui. Eu vou trocar a primeira coluna com a quarta. E aí, lembram quando eu troco 2 filas de lugar, o que acontece com o meu determinante? O que acontece? Alguém relembra aí a propriedade?
Fica negativo. Fica negativo. Isso, fica negativo. Então, Fih. na verdade, eu tenho que lá no final multiplicar por menos 3. Na verdade, é isso que eu vou ter que fazer. Multiplicar por menos 3. Prof, Oi? quando você troca 2 vezes as filas da coluna, o sinal ele vai mudar 2 vezes? Tipo, troca uma vez, fica negativo, troca outra, fica positivo de novo? Aí não muda nada, né, Mariana, na verdade, porque aí troca uma vez negativo, troca outra vez negativo, aí menos com menos mais. Se trocar 2 vezes de lugar, não vai alterar nada, ok? Que daí podia fazer por assim, trocar a primeira fila pela quarta e depois inverter a primeira coluna pela quarta, que daí o 1 ia estar em cima. Não Sim, sei se deu para entender. poderia, deu. Aham, poderia. Tenta Daí depois ia ficar fazer. positivo. Aí ficaria positivo. Aham. Ficaria, não teria que multiplicar por um número negativo, trocar, tá? Uhum. Mas beleza, isso mesmo. Bom, vamos trocar agora? Então, aqui, 1, 4, menos 1 e 1. E aí, a segunda e a terceira colunas vão ficar iguais. Todos entenderam? Agora eu tenho 1 aqui. Então, eu excluo a linha e a coluna dele. E começo a fazer aqui, ó, então. Tá? Vai sobrar aqueles 9 elementos ali. Ó, 2, 4 e 0. Não esquece que é menos alguma coisa, né? 1, 6 e 4, menos alguma coisa. Menos 1, 3 e 2, menos alguma coisa. Vai lá, vou esperar um pouquinho vocês fazerem. Se alguém tiver alguma dúvida nesse meio tempo, aproveite para perguntar. Quem já está colocando menos alguma coisa aí já percebeu o que vai acontecer, né? O que que vai ficar menos? Mas no zero? Menos 0 em todos eles. Isso aí, Carol. Concordam com a Carol, gente? Por que que vai ficar menos 0 em todos? Porque tem esses 3 zeros aqui em cima multiplicando. Então, vai sempre ter, ó, 4 vezes 0, menos 1 vezes 0. Então, na verdade, não vai alterar nada. Ok? Meu determinante vai ficar, ó, 2, 4, 0, 1, 6, 4, menos 1, 3 e 2. Vai lá, vou esperar vocês resolverem esse determinante aí de ordem 3. Copie as 2 primeiras colunas aqui ao lado ou faz pela regrinha, como você preferir. Pronto, são as 2 primeiras ou as 2 últimas? As 2 primeiras. Ah, tá. As 2 primeiras, tá?
Todo mundo sabe fazer determinante de ordem 3, pessoal? Tranquilo, Laura? Tranquilo? Lara? Sim? Pro, Diga. depois que faz com as duas linhas, tem que daí multiplicar todos? Como é que é mesmo? Isso aí multiplica os elementos da diagonal principal e aquelas paralelas com 3 elementos. Eu falando assim, ajudou? Não, tô falando daí, você soma os resultados? Como é que faz Sim. mesmo? Sim, soma todos os resultados. Só não esquece que alguns são negativos, né? Mas soma todos os resultados. Todos em um ou em dois diferentes? Como você Não quiser, tem que lembro somar, direito. vai dar 6 números, você soma todos. Prof, tem que multiplicar por 3 só a primeira linha, né? Não o resultado. Quem está falando? A Laura. Laura, o resultado final lá depois, você multiplica por menos 3. Se o teu determinante deu 10, hoje a gente pegou, né, aquele exemplo com 10. Se o teu determinante deu 10, aqui vai dar menos 30. O resultado final, estou deixando aqui vezes menos 3 para a gente não esquecer. Tá? É o resultado que der, a gente multiplica por menos 3. Pedro, quanto deu teu determinante de ordem 3? 30? Rafael, quanto deu o teu? Prof, Só um pouquinho, Gabriel, só um minutinho. Rafael, quanto deu o teu determinante? 30 também? Não. Maria Júlia, quanto deu o seu? O resultado total Do determinante. é menos 24? Menos 24. Amanda, quanto deu o seu? 50. 50. Letícia, o seu? Peraí que eu dei um errinho. Deixa Tá. eu só ver aqui. 24 Tarsila, quanto deu o seu? 50 também. 50. Laura, o seu? O meu deu 24. O meu deu 28. 28. Letícia. Tá. É. Fala, Gabriel. o meu deu 40. 40. Tá. Ó, eu espero que vocês estejam entendendo e não fiquem nem chateados comigo de eu ficar sendo repetitiva hoje. Vocês viram que um determinante de ordem 3, que a gente fala que é uma coisa simples, quantos resultados diferentes tiveram aí? Vocês imaginam isso na hora da prova? Muitos de vocês já teriam errado um determinante de ordem 3 com números, gente. E eu vou misturar com trigonometria, com log, tá? Então, fiquem atentos a esse conteúdo, tá bom? Por isso que ele é um conteúdo perigoso, tá? Tô alertando vocês porque às vezes a gente dá uma relaxada e, ó, olha, vários de vocês erraram porque tem vários resultados diferentes. É menos 24 o resultado. Vamos fazer juntos agora? Tá? Ó. 2 vezes 6, 12. Vezes 2, 24. Vou colocar aqui em cima, pessoal. 24. 1 vezes 3, 3. Vezes 0, 0. Zerou. 4 vezes 4, 16. Vezes menos 1, menos 16. Ok? Até aí?
Sentido da diagonal secundária. Aqui, o produto dos elementos da diagonal secundária zerou, porque tem um zero. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Mas eu troco o sinal. Menos 24. 4 vezes 1 vezes 2, 8. Eu troco o sinal. Menos 8. Dúvidas até aqui? Percebam onde vocês erraram para não errar de novo, tá, pessoal? Porque olha só, agora mais 24 e menos 24 zera. E eu devo 16, devo 8, devo 24. Mas não acabou. Por quê? Porque eu dividi uma coluna por 3. Então, eu tenho que multiplicar por 3. E eu troquei duas colunas de lugar. Então, eu tenho que multiplicar por menos 1, que é o mesmo que multiplicar por menos 3. Então, menos com menos, mais 24 vezes 3, 72 é o resultado da questão 11. Ô, prof, Fala. Fala, pode Carol. fazer tipo, umas colunas? Não te ouvi, minha flor? Você pode fazer colocando as colunas? Como assim, colocando o determinante? As duas. Posso, só deixa eu apagar aqui, então. Você não faz pela regrinha? Não, eu prefiro esse outro jeito. Vou repetir aqui mais em cima, tá? 2, 1, menos 1. 4, 6, 3, 0, 4, 2. Ó, vou repetir aqui ao lado as duas primeiras colunas. 2, 1, 4, 6, 0, 4. Bom? Então, vamos lá. Multiplico os elementos... Ixi, meu canetão tá falhando. Multiplico os elementos da diagonal principal. 2 vezes 6, 12. Vezes 2, 24. Aqui. Não vou nem repetir, porque você vai ver, Carol, e todo mundo, que é o mesmo resultado, tá? Agora aqui. 1 vezes 3 vezes 0. Zerou. Menos 1 vezes 4 vezes 4. Menos 16. Tá aqui, ó. O 24 e o menos 16. Ok? Sentido da diagonal secundária. Tem um zero, zerou. A outra. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Mas troca o sinal. Menos 24. Tá aqui. 1 vezes 4 vezes 2. 8. Troca o sinal. Menos 8. Tá ali. Beleza, Carol? Dúvidas, pessoal? Ô, prof, Diga. eu venho entrado na aula um pouquinho depois, mas por que daí tem que multiplicar por menos 3? Porque eu dividi a primeira coluna, aliás, a primeira linha por 3, e para não alterar, se eu dividir por 3, eu tenho que multiplicar por 3. Tá? E por que por menos 3? Porque depois eu troquei a quarta coluna com a primeira. E uma propriedade dos determinantes, Gabriel, fala que se eu troco duas colunas de lugar, troco o sinal do determinante. Ok? Deu para entender, Gabriel? Tá. Mais alguma coisa, pessoal? Nessa? Eu quero fazer a 10 com vocês. A 9 nós não vamos fazer porque está pedindo para calcular o cofator. Ah, prof, você nem falou disso. Pessoal, é aquela outra maneira de fazer a mesma coisa que a gente está fazendo, por Laplace. Ah, prof, mas eu não sei fazer o cofator. Nenhuma questão vai te pedir o cofator. Vai te pedir para resolver um determinante de ordem 4, que a gente sabe fazer por QO. Tá bom? Fiquem tranquilos. Ah, então a gente não pode fazer a 9? Não, porque para fazer
a 9 por cofator, eu tenho que explicar Laplace, tá? E não há necessidade, fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na 10. Eu vou apagando aqui. Eu quero saber que sugestão vocês me dão para fazer a 10. Tá? Vão pensando aí enquanto eu apago. E aí? Alguma ideia? Eu acho que vocês observaram que está acontecendo um probleminha nessa, não está? Qual, pessoal? Detectaram uma dificuldade que a gente vai ter nessa questão? Vamos lá, queria a ajuda de vocês. O que vocês estão pensando? Vamos lá, me ajudem. Dá para dividir a primeira coluna por 2? Dá. Eu até, era sugestão, se ninguém desse nenhuma sugestão, Carol, era a sugestão que eu iria dar. Ótimo. Só que aí vai acontecer o quê? Vai ficar um número quebrado. Vai. Uma fração, né, Larissa? A gente pode deixar um meio ali. Prof, vai ficar fração? Vai. Tá? Vamos ter que lidar com uma fração. Ah, gente, não é o fim do mundo, né? A gente não gosta e sempre que possível a gente evita, que dá menos trabalho. Mas nós sabemos trabalhar com frações, né? Então, eu olhei, observei bem, eu acho que a melhor saída é essa. Não sei, não teria outras maneiras. Mas aí depois teria que trocar a coluna. Fala, Stephanie. Só trocar a primeira linha com a terceira. Mesmo, não pensei nessa. Podemos. Verdade. Olha aí, sempre é bom deixar vocês sugerirem. Isso mesmo, vamos fazer isso? Acho que é mais fácil. Gostei. Entenderam o que a Stephanie falou? Eu também tinha pensado em dividir a primeira coluna por 2, mas agora essa sugestão da Stephanie achei melhor. A gente evita a fração. Eu vou trocar a primeira linha com a terceira, aí não gera fração. Vamos fazer isso? Acho que vocês gostaram mais, eu gostei. Pode ser? Então, vamos lá. Então, o que a Stephanie sugeriu foi trocar essas duas linhas de lugar. Só que aí, o que a gente não pode esquecer? O que teremos que fazer lá no final? Menos? Menos. Se o meu determinante der 15, vai ficar menos 15. Se o meu determinante der menos 8, o resultado é mais 8. Ok? Então, vamos lá. 1, 2, 1, 3. Coloquei a terceira linha na primeira linha. A segunda fica igual. Aqui é 2, 3, menos 1 e 2, e aqui fica igual. Certo? Consegui o elemento 1 que eu precisava, elimino a linha e a coluna dele. Ai, muito bom, vai ficar mais fácil, tá? Vamos lá.
copia os 9 elementos restantes, só não esquece que vai ter menos, né? Tem que fazer depois aquela multiplicação. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Faz aí a subtração, a multiplicação e depois a subtração. Esquecer que lá no final a gente tem que multiplicar por -1, porque a gente trocou 2 linhas de lugar, tá? Só um pouquinho que alguém não voltou. Deixa eu ver. Amanda tá aí. Carol. Gabriel. João Pedro. Lara. Cadê a Lara? Ah, a Lara não voltou. Alguém sabe da Lara? Tá. Posso fazer, pessoal? O menos? Aliás, eu vou pedir por nomes, tá? Sim. Já falta só um pouquinho que a Cássia me mandou um recado. Falta 8 minutos. Fala pra ela, por favor. Olha só, vamos fazer as diferenças então? 4 menos, quem me ajuda? 0. 0, isso. 3 menos, Rafael, 3 menos quanto? Vê aí, Rafael. Vamos lá, pessoal. Era para estar pronto isso, né? Isso. 3 menos 4. 4 menos, Pedro. 4 menos 0. Isso. Maria Júlia. Menos 3 menos 2. Não. Olha aqui. Menos 3 menos 0 vezes 1. Acompanhou aqui, Maria? Tá? 0, né? 0. Mariana, menos 1 menos? 0. Não. Ah, o -1, 2, 2. 2. Menos 1 é 2, né? Isso. Stephanie, 1 menos? 0. 0. Carol, 5 menos? 0. 0. 2 menos? Tauan? 1? Não. 2 menos? Pessoal, só um pouquinho. Só um pouquinho que a Cássia quer falar comigo, tá?
Prof. Tá mutada. Ah, desculpa, tô sem áudio. Era a Cassi, tá, gente? Não sei se vocês ouviram que eu vou ter que, quando terminar essa chamada, eu vou ter que fazer mais uma chamada para a Cassi falar conosco, tá? Tudo bem? Quem tinha me chamado? Alguma dúvida? Não? Tauã ia me responder, se eu não me engano, acho que era você, né, Tauã? 2 ou 6? Tem que ser um deles só, né? Ah, não. É 2 ou 6. Não, é só um deles. Qual que tá correto? É 2 menos, olha aqui, Tauã. Quem na linha do 2 caiu fora? 2. Quem na coluna do 2 caiu fora? 3. 2 vezes 3, 6. Então, tem que ser 6. Isso, Tauã, 6. Ok? João Pedro. E o último aqui? 0 menos... 0 menos 0. 0 menos 0. Porque, olha aqui, 0 vezes 3, que dá 0. Tá, pessoal? Temos que entender isso aqui. Então, vai ficar... Ai, fica uma bagunça o quadro, né? Mas... Vou colocar aqui em cima, ó. 4 menos 1 e 4. Menos 3 e 1. 5 menos 4 e 0. Tá? Agora, vamos resolver esse determinante de ordem 3, copiando as duas primeiras colunas ou pela regrinha. Vamos lá, ainda temos 3 minutos. Vou dar um minutinho, depois eu corrijo e encerramos. Depois a gente só faz outra chamada para conversar com a Cassi. Tá? Já está pronto? Quem está parado? Estou vendo alguns sem fazer. Já está prontinho? Que legal. Se tudo der certo, amanhã a gente vai ver a última parte, aí semana que vem faremos prova, tá, pessoal? De determinantes. Porque já estamos acabando o capítulo 20. Tá? Então, estuda um pouquinho para amanhã, para as propriedades, não esquece, tá? Vamos ver, para dar tempo de corrigir com calma? Ah, quanto deu? Menos 119, Letícia, é isso? Ah, depois que eu multipliquei por menos 1, mas deu... Ah, tá. Alguém achou esse resultado também? Larissa, tá? Mariana, estão fazendo certinho. Mais alguém achou esse resultado? Stephanie? Tomara que seja, né? Vamos ver, então. Aqui, zerou. Menos 3 vezes menos 4, mais 12 vezes 4, 48. Aqui, menos 1 vezes 1 vezes 5, menos 5. Aqui, 5 vezes menos 3, menos 15 vezes 4, menos 60. Troca o sinal, mais 60. E aqui, zerou. E aqui, menos 16, troca o sinal, mais 16. Então, isso aqui vai dar 108 mais 16. Vou fazer mais 11, porque eu já tirei o 5, isso. 119. Só que eu acho que vocês estão lembrados, se não ainda está aqui no quadro, que nós trocamos as linhas de lugar. E a propriedade fala que quando eu troco duas linhas de lugar, troco o resultado, o sinal do resultado. Por exemplo, como a gente trabalhou a aula passada, se era K, ficaria menos K. Aqui, 619, eu tenho que multiplicar por menos 1.
e fica menos 119. Tá? Pessoal, hoje não fica tema, na verdade fica estudar as propriedades. Tá? Amanhã eu vou chegar rapidinho, pedir, estudem por favor isso. Tá? Então, vamos esperar encerrar e aí eu faço a nova chamada para a gente conversar com a Cássia. Tá anotado aí alguma pergunta nesse ainda? Quem está errando?